Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos na sala de estúdio, onde nós estamos estudando a nossa aula extra. Com muito amor e dedicação, estudaremos a lição que traz como tema a chamada profética de Samuel. Hoje nós vamos tratar da revista da Escola Bíblica Dominical, tratando do tópico de número 1 e 2, fazendo a continuação da aula do YouTube, onde nós paramos a respeito que iremos tratar, conforme combinado, sobre os filhos de Eli, denominado como os ladrões do altar. Queridos amados irmãos, leia o capítulo 2 de 1 Samuel, certo? E o capítulo 3 de 1 a Samuel, ok? Então vamos para o nosso comentário. Vamos lá? Nosso comentário. Os filhos de Eli, por que eles eram os ladrões do santuário? Por que Deus levantou o profeta? Por causa que o sacerdócio levítico não estava funcionando legalmente. Então, havia um problema espiritual, moral, ético. Então, esse problema era exatamente, está registrado no capítulo 2, onde os sacerdotes, os mais novos, Ofni e Finéias, ele não estavam levando os sacrifícios a Deus a sério. O povo chegava com o sacrifício e eles, em vez de levar as primícias das ofertas, sacrifício de animais e também ofertas vegetais, que nós chamamos também de a oferta pacífica, onde levava-se bolo, onde tinha o manjar. Então, eles roubavam essas ofertas. A gente vai ver esta parte destas ofertas. Mas vamos começar a aula. O ministério de Samuel, dentro do tabernáculo, que na nossa Bíblia diz que era no templo, que ali fala do tabernáculo, que estava em Siló, o menino ministrava diante de Deus e na frente do sumo sacerdote ali. Então, Ana entregou seu ventre, sua madre, disposta a Deus, para serviço a Deus. Então, o que é que Deus fez? Deus produziu um homem já em forma de menino. Então, quando Samuel nasce, naquela fase de adolescência, ainda menino, Deus já estava tratando como homem. Então, um menino dentro da casa de Deus, já como se fosse um homem. Eli não tinha disciplina para com seus filhos, por isso que os seus filhos tornaram falsos obreiros. O que a gente percebe é que o sacerdócio vigente da época de Eli estava indisciplinado. Então, quem que vai disciplinar? O próprio Deus. Então, os filhos de Eli, esses filhos de Eli, eram os ladrões do santuário. Eles roubavam da boca do altar as ofertas que o povo trazia. Não era um povo só, não. Não era uma única pessoa, não, mas todas as pessoas que ofertavam anualmente os sacrifícios. Até mesmo Eucana via esses ladrões do santuário fazendo as coisas erradas. Então, a gente percebe, meus irmãos, o que é que acontecia? Ó? Ele tinha um jovem, os sacerdotes, sacerdote. Eles tinham um jovem aqui de cobaia, que esse jovem ele vinha com um garfo. Olha a arrumação do garfo. É um garfo com 3, ó. Um garfo com um tridente, né? Então ele chegava com o tridente, o ofertante chegava com a oferta aqui, o altar aqui, certo? O altar aqui. Então, esse jovem aqui, ele roubava tanto do altar, como dos caldeirões, como dos tachos, porque as ofertas, ele eram queimadas, eram cozinhadas, eram fritas, ok? Então, vamos ver essa parte aqui? Vamos lá.
Eles chegavam com um garfo dentro da panela, dentro do caldeirão, dentro do tacho, e tirava tudo. Então, toda a carne que vinha aqui, ó, nesse garfo aqui, ó, a carne que vinha, que tirava daqui de dentro do altar, ele levava para quem? Os filhos de Eli. Esse jovem aqui, ó, esse era um mal criado, junto com esse sacerdote que o seu pai aqui sabia, ó, o Eli sabia, o cabeça. Que os seus sacerdotes faziam exatamente isso aqui, ó. Recebia a oferta, em vez da oferta ir direto para cá, esse jovem aqui levava essa oferta para eles comerem aqui, ó, comer. Vamos ver? Então, meus irmãos, ó, eles ficavam com tudo que o garfo tirava, ó. Ok? Depois ele levava para cá, ó. Depois roubava as ofertas daqui. Quer dizer que o garfo chegava aqui, e o que o garfo entrava aqui, o que tirava, eles comiam. Eram ladrões do santuário. A gente vai ver por que eles não deviam comer. No texto da lei que Deus havia dado a Israel. Então eles ficavam com a parte que o garfo tirava. Então, todo israelita que ia até Siló, isto aqui acontecia em Siló, onde estava o tabernáculo de Moisés. Então, todo o povo que sacrificava ali, que vinha de Israel e vinha até Siló, sacrificava ali. Então, este aqui era o ofertante, trazia o seu animal, certo? Junto com a sua gordura, porque todo animal tem a sua gordura, e entregava aqui, ó. Esse jovem já recebia aqui e já passava com gordura e tudo, ó, para o sacerdote. A gente vai ver. Então, a gordura, ela tinha, primeiro, tirar do animal e lançar aqui, ó, para ser queimado, ó. A gordura tinha que ser feita, o quê? Como se fosse colocar um óleo, ó. A gordura, ela é uma espécie de quê? Ó, onde vai de óleo, é uma espécie de óleo, onde vai fritar um ovo. Então, se coloca primeiro a gordura, ok? Para fritar um ovo. Então, aqui a gordura do animal serviria para colocar antes da própria carne do animal, que serviria para o quê? Para queima. Então, a gordura não poderia ser comida. Eles roubaram a gordura. Eles engordaram com a gordura. Então, aqui mostra o seguinte, ó. A gordura era um tipo de quê? Do dízimo do Senhor. Tudo aquilo que se não pode ser tocado é de Deus. Então a gordura não pode ser comida. O sacerdote não poderia ser comido. Tinha que se levar ao altar de Deus. Então, Deus dizia que era proibido comer gordura. Então, todo sacerdote sabia disso. Então, eles faziam isto porque as suas consciências já estavam cauterizadas. Eles não faziam mais por temor a Deus. Eram ladrões do santuário. Então, a carne sem a gordura, sem a gordura lançado aqui, não servia mais. Deus já não aceitava. Primeiro tinha que ser lançado a gordura. Se lançar a carne sem gordura, não é aceito. Deus não aceita. Então, eles roubavam a carne crua na beira do altar. Essa carnezinha do animal, ele roubava com gordura e com tudo. Então, meus irmãos, em Êxodo, capítulo 19, versículo que? 9. Capítulo 12, melhor, versículo 9, diz o seguinte: não pode comer carne crua. E eles levavam a carne crua para comer. Não pode comer cozido na água. Ele tacava o garfo nos caldeirões e tirava para comer. Está aqui, ó, Êxodo 19, 2. Eles tinham que primeiro fazer o quê? Pegar a gordura, lançar no altar e lançar o animal posteriormente. Antes tirava a sua parte, que era de propriedade do sacerdote, mas eles não faziam isso. Ele pegava a gordura, pegava a carne, ainda pegava ainda o garfo e tirava a carne de dentro, já que estava oferecendo a Deus. Então, se o ofertante dissesse o seguinte, ó, porque vocês conseguem ler lá em esse capítulo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, o ofertante, ele desconfiava. Essa arrumação aqui, ó, desse sacrifício, está tudo errado. Ele sabia que primeiro tinha que colocar a gordura. E se ele dissesse para o jovem aqui e os sacerdotes, ó,
Porque esse ofertante aqui, pode olhar no texto. Ele diz, rapaz, primeiro coloque a gordura aqui no altar. Depois você tira a parte para vocês comerem do resto do animal. Então, primeiro coloca a gordura. Eles ficavam com raiva. Eles ficavam com tanta ira que assaltava a pessoa quando elas não queriam dar o animal. Porque ela não queria dar o animal, porque elas sabiam que primeiro a gordura tinha que ir para cá. Então elas não queriam dar o animal, porque esses aqui, que eram os ladrões, queriam pegar o animal com tudo e levar, sem passar pelo altar, a gordura. E o ofertante sabia disso. Eucana sabia, todos sabiam disso. Então, o que é que acontece? É que o ofertante, ao entregar o animal para ser queimado, com gordura e tudo, certo? Vinham os ladrões, com toda a força e violência, assaltava da mão do ofertante a carne com a gordura. Isto era, os filhos de Eli faziam isto. Eles desprezavam as ofertas do Senhor aqui. Isso é terrível, irmão, isso aqui. Isso acontece hoje. Pessoas roubando o dízimo. Pessoa vem entregar o dízimo na igreja. Aí as pessoas pegam o dízimo antes do tesoureiro, pegam o dízimo e colocam no bolso. Isso são ladrões do santuário. Pessoas tirando do altar. Existe uma roubalheira tremenda, irmão, dentro do reino de Deus. Só no juízo final que vai ser abertos os livros e vão ser descobertos as obras de cada um, segundo as suas obras, e serão julgados, lançados no lago de fogo. Não tem como passar em branco. Deus julgará os filhos de Eli atual e os de eternamente que aparecerem lá no juízo final. Então, é uma abominação, abominável esse tratamento aqui, ó, que esse jovem aqui, que era o cobaia dos sacerdotes, que vinha fazer para receber esse sacrifício. E todos sabiam, Eli sabia, o sacerdote sabia, todo mundo aqui sabia dessa roubalheira aqui. Até os ofertantes sabiam. Então, os filhos de Eli, está escrito, eram perversos, não conheciam o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Porque não tinha lei? Tinha lei. Eles não conheciam porque as suas obras não eram más. É tipo aquele crente que aceitou Jesus, foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas rouba o dízimo. Então esse crente aí, ele está na situação de anátema. Ele está na situação de quê? De Ananias e Safira. Ele está na situação de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Não tem perdão. É terrível isso, irmão. Muito terrível. Então, isto aqui virou costume, viu, irmãos? A Bíblia diz que isso aqui já virou costume. Então, o que é isto aqui? Iniquidade. Quando o pecado torna-se uma instituição. Então, não era um pecadinho, como não existe pecadão. Eu estou só mostrando aqui que não era um simples pecado, mas era uma iniquidade que as pessoas praticavam, os sacerdotes praticavam na nação, e que afastava o povo de Deus. Esse sacerdote afastava o povo de Deus por causa dessa iniquidade. Eles não se arrependiam, por isso que Deus tem que levantar um profeta. Ele tem que levantar tanto o profeta como o sacerdote, porque os sacerdotes estão corrompidos. Então tem que levantar um profeta que seja sacerdote e que venha julgar. Então profeta, sacerdote e juiz, numa pessoa só. Por quê? Não precisa levantar 3 pessoas, um como profeta, um como sacerdote e outro como juiz. Então Deus levanta um Samuel com 3 funções, com 3 ofícios, para fazer logo tudo de uma vez. Glória a Deus. Então, meus irmãos, era o costume desses sacerdotes roubar. Alguém que oferecia o sacrifício lá, alguém do povo, sabia muito disso, porque esse moço aqui, esse jovem que vinha lá, que era o mensageiro de Satanás, porque o Satanás estava envolvido na vida da roubalheira desse povo. Então, esse jovem aqui já vinha sem temor a Deus. O coração dele já era, presta atenção, de Lúcifer. Por quê? Porque Deus já sabia disso aqui.
E todos os sacerdotes que viviam nessa roubalheira, achando que era o dono do poder, achando que era o poder da fama. Ah, ninguém vai tirar nós, é nós que estamos na cabeça. O meu pai é o sacerdote, é o sumo sacerdote, nós somos sacerdote. Então quem manda aqui somos nós. E Deus lá de cima dando risada. Assim foi Satanás no céu, achando que ninguém tirava ele de lá. Aí Deus expulsou ele e levantou a igreja. Deus levantou Samuel, expulsou os filhos de Eli. É a mesma coisa. Então, vinha um moço, mensageiro, no lugar do sacerdote, certo? Ele vinha no lugar do sacerdote, esse moço aí, esse mensageiro aí. Sem temor a Deus, igual o sacerdote, igual a Eli. Então, qual é o instrumento? Olha, ilegal, tirar com garfo. Instrumento ilegal. Então, ele trazia este garfo, esse tridente. O que lembra esse tridente, meus irmãos? O que lembra esse tridente? Então, veja só. Trazia na mão esse tridente, este garfo de 3 dentes, para roubar a carne lá do altar. Então, era um garfo da roubalheira, dos sacerdotes ladrões, onde tiveram que ir até a panela ou até o tacho, tirar a carne. E toda a carne que vinha no garfo, eles furtavam, levavam para o sacerdote. Todo aquele que oferecesse sacrifício em Siló, ou seja, todas as pessoas que vinham oferecer, eles faziam isso, irmão. Era uma roubalheira sem fim. Terrível. Então, o que é que acontecia? Antes de queimar a gordura, antes de queimar a gordura do animal aqui, esse moço aqui já recebia o sacrifício com gordura. O que é que acontecia? O ofertante, ele dizia o seguinte: rapaz, está errado esse negócio. Olha, sacerdote, vocês estão errando aí. O Eucana também disse: vocês estão tudo errado. Aí Deus vai ter que levantar um profeta, porque precisa do profeta, voz de Deus. Por que eles estão todo errados? E por que Eucana sabia disso? Porque eles faziam parte desse todo o povo de Israel que vinha até Siló. Então Eucana sabia como todo o povo de Israel vinha até esse altar anualmente. Então o ofertante, ele desconfiava. Ele desconfiava. Não tem que primeiro queimar a gordura para depois levar a carne para o altar? E por que eles querem a gordura com a carne? Por que eles querem primeiro a gordura e querem levar para comer a gordura? O ofertante desconfiava. E ele sabia que as partes poderiam ser tiradas depois que a gordura fosse levada para o altar. Então, eles ficavam com raiva quando o ofertante não queria dar a gordura para ele. Eles diziam: a gordura é para cá, não é para vocês não. Ele dizia: cala a boca, você não sabe de nada. Me dá esse animal para cá. Levava. Era um assalto. Terrível isso aí. Então, era um verdadeiro assalto. Se vocês não quiserem dar essa carne aí com a gordura, nós vamos tomar a força. Está desse jeito no texto, irmão. Eles dizendo que vai tomar a força da mão do ofertante. Eles queriam mesmo era a gordura, os ladrões do santuário. Por isso eles assaltavam a carne, ainda crua, antes de ir para o caldeirão, antes de ser cozido. Mas Deus estava com Samuel, o substituto inocente. Glória a Deus. Deus estava com Samuel, aquele que substituiria toda a família de Eli, sendo preparado por Deus. Esse Samuel. Os filhos de Eli achavam-os poderosos, achavam que ninguém ia mexer nele, mas Deus é o Todo-Poderoso e ele já tem Samuel para substituir. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o menino é todo o tempo dizendo, e o menino crescia. Lá vem o menino está crescendo, e o menino está chegando. Vocês estão aí achando que é poderosos, vocês estão dizendo que é o dono da cocada preta, mas o menino está crescendo, e Deus é com ele, e Deus vai falar com ele, o menino está aí, o menino já é um jovem, e já é profeta. Glória a Deus. Então, meus irmãos, enquanto isso, a mãe ficava tecendo a túnica. A mãe fazia as túnicas e todos os anos levava aquela pequena túnica para o Samuel. Quando eles, o Eucana com a Ana subia junto exatamente para a adoração
naquele oferecimento de sacrifício anual. E Eli o abençoava tanto Ana como Eucana. Então Jeová lembrou de Ana. Então, o que foi que aconteceu? Quando Ana entregou Samuel, aí Deus disse o seguinte: eu vou dar 5. Já que ela me deu Samuel, uma pessoa, então agora eu dou mais 5 filhos. Então, que coisa boa, né, irmãos? Fazer negócio com Deus. Deus está aqui, tudo que eu tenho. Mesmo eu não tenho nada, mas eu lhe dou tudo. Como eu não tenho nada, então o que você me der é seu. Então, pronto, é teu. Aí Deus disse: vou lhe dar 5, eu vou abençoar. Glória a Deus. Então Deus concedeu que Ana tivesse mais 5 filhos. No caso, 3 filhos homens e 2 filhas, junto com Eucana. Eli, nesse tempo, era muito velho, sabia de tudo nessa arrumação aqui. Sobre os seus filhos. E eles diziam, presta atenção, o Eli sabia de tudo, sabia que os filhos deitavam com as mulheres de programa na entrada do tabernáculo. Muitas pessoas, antigamente, hoje ainda acontece, irmãos, saem dos seus lares para ir para a vigília e diz: pai, eu vou para a vigília, mãe, eu vou para a vigília. Mas muitas das vezes, essas mocinhas que não querem nada com Deus vão se prostituir na beira do santuário, na entrada do santuário, como esses filhos de Eli. Ainda acontece hoje, irmãos. Então, qual era o pecado dos filhos de Eli? Impureza sexual, orgia com mulheres. Logo, todo mundo via isto. Todo mundo via. Logo na porta da igreja, como é que o pessoal não vê? Então, meus irmãos, a gente percebe nesse particular dessas artimanhas ardilosas dos filhos de Eli, que eram obreiros falsos, que tinham um abuso de poder ministerial. Eles queriam a fama ministerial. O Eli já velho, sabendo de tudo, de toda a arrumação, que não tinha nenhum tom de disciplina com seus filhos. Então, o que é que estava faltando aí? Sentença, correção, disciplina. Então, já que Eli, melhor, não corrige os seus filhos, Deus vai corrigir. Glória a Deus. Deus vai corrigir Eli, Deus vai corrigir os sacerdotes, Deus vai corrigir todos da casa de Eli. Então, meus irmãos, enquanto o juiz Samuel não expede a sentença e diz assim: não, meus filhos estão fazendo coisa errada, meus filhos passando a mão por cima, não vai ficar impune. Deus vai matar esses filhos apóstatas. Deus vai trazer juízo, porque esses falsos obreiros são exemplos de transgressão. Esses falsos obreiros são exemplos de transgressão para o povo. Então, esse pecado dos filhos de Eli, meus irmãos, é o mesmo pecado quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Porque se um homem peca contra outro homem, tem um juiz da terra para julgar um pecado de um contra o outro. Mas se alguém peca contra o próprio Deus, quem é que vai julgar? Se não o próprio Deus. Por isso que quem peca contra Jesus está lá no Novo Testamento explicando, terá perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão, nem nesta vida e nem na vida futura. Então, um pecado de blasfema contra o Espírito Santo, Deus já pune com a morte. Não tem perdão mais. Os fariseus blasfemos, adúlteros daquela época de Jesus, já estavam condenados. Quem escapará do juízo divino, vindouro? Não tinha como, meus irmãos. Então, Deus revelava o fim da casa de Eli. A maldição estava lá nos filhos. Faltava a disciplina de Eli. Eli não freou os filhos. Então, a iniquidade estava reinando na casa. Não será mais expiada. Não terá sacrifício mais de cordeiro. Não terá mais sacrifício de ofertas vegetais. Não terá sacrifício mais, porque Deus já determinou matar. Então, devemos nós temer a Deus e evitar a blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não terá perdão, nem nesta vida e nem na vida
futura. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é mais uma aula que será adicionada na aula do YouTube e que você possam ter um melhor proveito na sua próxima aula aí com a sua classe. Deus te abençoe e continue estudando aí na sua Bíblia e veja e compare. Amém? Deus te abençoe.